A revisão da vida toda sofreu um golpe inesperado. Um golpe que atingiu muitos aposentados. Mas e se eu te disser que ainda há uma chance? Pequena, mas uma chance. O escândalo da mudança de posição do STF na revisão da vida toda e o escândalo dos roubos e descontos indevidos no INSS podem ser uma panela de pressão pronta para explodir. E se você está assistindo esse vídeo, por favor, comente "Revisão da vida toda já". Assim poderemos saber quem está nos acompanhando de verdade e faz parte desse movimento de revolução. Pois bem, como é que se encaixa a revisão da vida toda e o escândalo do roubo no INSS? Eu vou contar para vocês. CPI. Se você se aposentou e viu um empréstimo consignado cair na sua conta sem ter pedido, saiba que você não está sozinho. Só no ano de 2023, mais de 35 mil aposentados relataram esse tipo de abuso diretamente ao governo. E isso é só a ponta do iceberg. Esses descontos indevidos estão acontecendo em massa e envolvem valores altíssimos. Segundo o Tribunal de Contas da União, só em 2023, os empréstimos consignados movimentaram mais de 90 bilhões de reais. E muitos desses empréstimos foram feitos sem o consentimento do beneficiário. O mais grave é que essa prática não para por aí. Muitos aposentados também estão sendo descontados todos os meses por sindicatos ou associações que eles nunca autorizaram, nunca assinaram e nem sequer conhecem. Esses descontos chegam a R$ 100 por mês, mesmo para quem ganha apenas um salário mínimo. Esse tipo de desconto é ilegal e fere frontalmente o Código de Defesa do Consumidor. Quando há desconto indevido, o valor deve ser devolvido em dobro, com juros e correção monetária. Isso vale tanto para empréstimos não solicitados quanto para associações não autorizadas. O problema é que o governo, em vez de devolver automaticamente, exige que o próprio aposentado acesse o sistema do INSS, descubra os valores, entenda de onde vem o desconto e ainda faça uma reclamação formal. Muitos não têm acesso ou conhecimento para fazer isso e continuam sendo lesados todo mês. Além desses casos gravíssimos, um novo movimento político pode abrir uma porta importante para resolver tudo isso de uma vez. Está em debate a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI da Previdência. E ela pode ser o ponto de virada para os aposentados. Essa CPI pode convocar dirigentes do INSS, da Dataprev, de bancos e até de sindicatos para prestar esclarecimentos. Com isso, será possível abrir a caixa preta desses descontos e apurar quem está lucrando com o prejuízo dos aposentados. A Dataprev, por exemplo, é o órgão que controla os dados da Previdência Social. Ela tem acesso total à folha de pagamento do INSS e aos dados pessoais de todos os segurados. É dela a responsabilidade de processar as informações que autorizam ou bloqueiam descontos. Em teoria, com o uso da biometria, seria impossível fraudar empréstimos consignados. Mas os dados mostram o contrário. A biometria não freou os abusos. Pelo contrário, os golpes continuaram. Isso levanta suspeitas sobre vazamentos internos e conivência de servidores. A CPI da Previdência pode, inclusive, apurar a participação de bancos e fintechs. São essas instituições que, muitas vezes, liberam o crédito sem checar a veracidade do pedido, apenas usando dados que vazaram ou foram mal utilizados. Outro ponto central da CPI será a revisão da vida toda. É preciso quebrar o discurso oficial de que essa revisão vai quebrar o país. O governo passado falou em 300 bilhões. O governo atual subiu para mais de 400 bilhões. Mas esses números nunca foram comprovados. A CPI terá poder para contratar auditorias externas e independentes. Escritórios de contabilidade poderão calcular, com base em dados reais, quanto a revisão da vida toda de fato representa nos cofres públicos. E as estimativas apontam para valores muito menores
abaixo de 3 bilhões em 10 anos. Essas informações serão fundamentais para expor a realidade e desmontar a narrativa de que o direito dos aposentados é uma ameaça às contas públicas. É a oportunidade de mostrar que o impacto é pequeno e que os beneficiários estão apenas querendo o que já lhes pertence por direito. Além disso, a CPI pode investigar outro ponto que poucos têm coragem de tocar: os descontos feitos por entidades sindicais que o aposentado nunca autorizou. Milhões de beneficiários têm parte do seu salário tomado todo mês, sem saber por quê. Essas entidades, muitas vezes fantasmas, usam o dinheiro para manter estruturas luxuosas, pagar salários altíssimos para seus diretores e bancar mordomias. Há relatos de compras de aviões, festas e outros gastos escandalosos, tudo com dinheiro tirado dos mais pobres. A CPI pode exigir que essas entidades prestem contas, pode determinar o reembolso dos valores cobrados indevidamente e pode responsabilizar civil e criminalmente quem estiver envolvido com essas práticas abusivas. Se você é um dos atingidos, saiba que a CPI pode ser o caminho para recuperar o que lhe foi tirado. Mas para isso acontecer, é preciso pressão. Os deputados precisam saber que há milhões de brasileiros exigindo transparência, justiça e respeito com os aposentados. A verdade é que o governo tem todos os dados necessários para fazer essa devolução. Ele sabe quem foi descontado, sabe quanto foi descontado e sabe para onde foi o dinheiro. A devolução não depende de declaração do aposentado, mas apenas de vontade política. Mesmo assim, a orientação atual é que cada segurado acesse o site ou o aplicativo do INSS, verifique seu extrato e abra uma reclamação. Isso é absurdo. Muitos beneficiários não têm internet, não sabem usar aplicativos e sequer compreendem o que está acontecendo. E o problema se agrava em regiões mais pobres, como o Maranhão e o Piauí, onde há relatos de milhares de indígenas e aposentados sem acesso à informação sendo descontados indevidamente todos os meses, sem qualquer chance de defesa. A CPI pode transformar tudo isso. Com os poderes que ela tem, é possível investigar, convocar, expor e propor soluções concretas. Mas, para isso, ela precisa ser instalada com força e apoio popular. Por isso, apoiar a criação dessa CPI é fundamental para quem acredita em justiça. Ela pode ser a porta que estava fechada, a saída que os aposentados tanto esperam. Pode ser a chance de virar esse jogo. Também será o espaço ideal para discutir com seriedade a revisão da vida toda. Apresentar os cálculos reais, confrontar os dados distorcidos e mostrar que o que se quer não é privilégio, mas sim justiça e correção histórica. A luta pela revisão da vida toda ainda não acabou. O julgamento está marcado. E enquanto houver fôlego, há espaço para mobilização. É hora de pressionar, divulgar, buscar apoio e não permitir que esse direito seja enterrado sem luta. Os aposentados não podem continuar sendo tratados como peso para o sistema. São cidadãos que contribuíram por décadas, sustentaram a Previdência e agora veem seus direitos sendo negados ou ignorados. A criação dessa CPI pode abrir espaço para novos caminhos, novas soluções e mais justiça. Ela pode ser a chave para virar esse jogo. Mas, para isso, é necessário unir forças, cobrar posicionamento dos parlamentares e manter o tema em evidência. Se você chegou até aqui e acredita que a verdade precisa vir à tona, comente a frase: a CPI tem que investigar a revisão da vida toda. Assim, saberemos quem realmente está na luta pelos direitos dos aposentados.